Bom, prefeitos, né? Autoridades. Eu não vou citar nome por nome porque eu não vou saber. Mas eu considero assim que eu estou entre amigos. Principalmente entre quase familiares. Por duas razões. Primeiro, pela italianidade característica de São João do Boa Vista. E segundo, porque eu sou 50% mineiro. A minha mãe nasceu em Andradas. Então, isso aqui é um pedaço da minha terra. Né? E o fato de ser 50% mineiro só aumenta a minha responsabilidade. Né? Os desafios que se multiplicam para a gente conseguir fazer. De um mandato de senador na Itália, alguma coisa que seja efetivamente um instrumento para a gente promover mecanismos, né, que possam ajudar a construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais generosa, uma sociedade mais solidária. Isso a gente sabe que não é uma tarefa muito fácil e não importa em qual tribuna se esteja. Os vereadores que estão aqui sabem muito bem, eu fui vereador em Piracicaba e sei muito bem que qualquer que seja a tribuna, seja em Piracicaba, terra de Prudente de Moraes, seja em São João del Rei, seja no Senado da República Romana, lutar para que a sociedade seja mais justa não é uma tarefa tão simples e exige muito de cada um de nós. Enfim, olha, eu gostaria de contar um pouquinho só essa trajetória, porque muita gente às vezes se pergunta, mas como é que tem um ítalo brasileiro no Senado da República? Então é importante saber que a Constituição italiana, a generosidade da Constituição italiana garante exatamente que em cada continente onde existe uma grande concentração de italianos, essa comunidade de italianos e ítalos descendentes possa eleger os seus representantes. É como se o Brasil, que já tem aproximadamente 3 milhões de brasileiros vivendo fora do Brasil, considerasse a possibilidade de que esses 3 milhões de brasileiros que vivem fora pudessem eleger pelo menos 1 ou 2 deputados para defender os interesses daquela comunidade. É a mesma coisa, e a Itália fez isso porque reconhece que a comunidade italiana que vive fora da Itália, 80 milhões, são 59 milhões de habitantes na Itália, 80 milhões vivem fora da Itália. A comunidade italiana no mundo seriam 140 milhões de habitantes. E nós, na América do Sul, representamos 60 milhões de habitantes. No Brasil, 30 milhões de ítalos descendentes. Certo? Então eu acho que a gente representa no Brasil aproximadamente 22 milhões de votos de ítalos descendentes. Então, por que a Itália reconhece essa cidadania italiana e dá o direito de representação? Exatamente porque, como todo mundo sabe, aqui foi em 1888 a primeira leva de italianos, né? Foram 112 italianos, é isso, que chegaram pela primeira vez na hospedaria dos imigrantes, tá certo? E são várias famílias que até hoje têm seus nomes aqui na economia, na vida social, na economia, na cultura, quer dizer, ajudando a construir a riqueza dessa cidade, a riqueza cultural, a riqueza humana. Mas nós sabemos que essa história é uma história um pouco complexa, né? Não é uma história tão bonita. A impressão que se tem quando a gente fala dos italianos que vieram para o Brasil, para a Argentina, a gente tem a impressão que eram grandes aventureiros que saíram singrando os mares para chegar aqui e construir uma vida nova. E na verdade é um pouco diferente disso. Na verdade, a Itália atravessava uma situação extremamente difícil de miséria, porque foram 2 ou 3 períodos de inverno extremamente rigorosos e que fizeram com que a safra não permitisse que os camponeses tirassem da terra o suficiente para o seu sustento. Só que as terras não pertenciam a esses camponeses, pertenciam aos latifundiários. E os latifundiários ficavam com 80% daquela produção. E aí houve uma revolta na Itália, onde esses agricultores exigiam uma reforma agrária. Queriam que
o pedaço de terra que servisse para a sua família se sustentar fosse de sua propriedade e não que ele entregasse 80% da sua produção para os latifundiários. E o rei, na época, Humberto Primo, atravessava esse período de pressão. De um lado, os camponeses queriam a reforma agrária, do outro lado, os latifundiários não queriam a reforma agrária. E no Brasil acontecia mais ou menos a mesma coisa. Nós temos que lembrar que nessa época a Itália tinha acabado de ser unificada por Conde Cavour, por Giuseppe Garibaldi e pela nossa catarinense Anita Garibaldi, certo? Então a Itália ainda estava no momento de convulsão, de entendimento, porque cada região falava a sua própria língua. Até hoje, né, existe essa confusão da língua italiana, de cada lugar falar um pouco diferente, né? O toscano que fala toscano, rola, aí você fala com o Vêneto que fala tudo cantando. Em cada lugar tem um jeito de falar, uma característica própria, e aquela confusão, o Brasil vivia também uma confusão parecida, muito parecida, que era a questão da pressão internacional sobre o Dom Pedro II para abolir a escravatura. Os navios negreiros já estavam sendo bombardeados pelos navios ingleses, porque existia realmente uma pressão internacional para o fim da abolição, e não era porque eles queriam defender os escravos, não. O objetivo era bem outro, era porque a produção brasileira era mais barata. Como a gente fala da China hoje, eles falavam do Brasil naquela época, que o Brasil competia no mundo em uma situação de desigualdade, porque tinha ainda a manutenção dos escravos que não tinham sequer direitos, nenhum tipo de direito social. Então é nesse contexto que os outros países queriam o fim da escravatura, e não porque achavam bonitinho a libertação dos escravos. Só que para o fim da libertação, para o fim da escravidão, os barões do café, principalmente os barões do café paulistas, não admitiam vender uma mão de obra barata e exigiam que Dom Pedro II colocasse uma segunda alternativa para essa realidade. E a alternativa foi um acordo que, no meu entender, um acordo espúrio, no mínimo antiético, entre Dom Pedro II e Humberto Primo, que eram primos entre si, porque eles eram da mesma família real europeia, ou seja, sangue azul. E eles combinaram, e para resolver o problema dos dois, o Humberto Primo abriu as portas da Itália para que o Império Brasileiro fizesse uma propaganda extremamente enganosa, né, de que os italianos que saíssem de lá teriam aqui castelos, suas terras, teriam implementos agrícolas, a residência, a produção comprada e paga antecipadamente pelo Império para que eles viessem para cá realizar suas vidas. E quando eles chegavam nos portos brasileiros, entusiasmados com a ideia, você imagina que eles lá deixavam, não é que deixaram a Itália um pouquinho de pessoas, foram 14 milhões de italianos que deixaram a Itália. A Itália tinha 28 milhões de habitantes, 14 milhões deixaram a Itália. A Itália é o que é hoje porque os 14 milhões que saíram de lá permitiram que os outros 14 milhões pudessem sobreviver. E a Itália nunca reconheceu isso da forma devida como deveria reconhecer. Esse é o momento que a gente está lutando para que haja esse tipo de reconhecimento. Bom, aí eles chegavam aqui, os imigrantes. Chegavam aqui, quando chegavam na porta do navio, eles não podiam pisar o solo brasileiro. Eles andavam sobre uma tábua do navio até o vagão do trem. Porque se pisasse, apanhavam, porque ainda não tinham passado pela migração. Aí chegavam dentro do vagão do trem, e quando chegavam na hospedaria do imigrante, ou no Brás, ou no Rio de Janeiro, ou Buenos Aires, quem aguardava eram 4 bombeiros, com duchas de água, que jogavam com roupa, na bagagem, porque tinham medo da peste, porque eles iam em navios totalmente sem higiene nenhuma, e com água putrefacta, quer dizer, era uma coisa bastante complicada essa viagem. Eram 33 dias de terror, né? De horror, na verdade. E somente depois desse banho, né, desse jato d'água, é que eles passavam por uma triagem, podiam ficar no máximo uma semana dentro das hospedarias de imigrantes e já eram encaminhados
para as fazendas, onde, na verdade, eles iam para substituir a mão de obra escrava. Eram tratados praticamente como escravos. Mas não, mas eles não eram escravos. Sim, eles recebiam um soldo que era trocado por mercadoria no armazém do próprio barão de café. E a conta sempre era maior daquilo que eles trabalhavam. Então, para sair da fazenda, eles tinham que trabalhar sempre um ano a mais, para poder pagar a conta do armazém. Então, era, na verdade, um regime de escravidão. E, mesmo assim, pessoal, os italianos, com a garra que têm, trabalhadores, vieram sofrer, vieram fazer América. E fizeram. Fizeram 3 Américas. E nas 3 Américas se vive tão bem quanto se vive na Itália hoje. Então, é motivo de orgulho, deve ser um orgulho. Para nós é motivo de orgulho aquilo que nós fizemos no Brasil. Quer dizer, nós ajudamos a construir esse país. Mas para os italianos lá é que deveria ser um motivo de orgulho, que ainda não é. Você imagina que nas escolas italianas não existe uma só matéria, e nas matérias de história não existe uma só linha que faça referência a essa que foi a maior corrente migratória da história da humanidade. Nunca na história, nem antes nem depois, 14 milhões de pessoas deixaram o país. Nunca. Foi a única vez na história. E não existe uma referência nas cartilhas de educação de história da Itália que diga sobre isso. Então nós, como senador, o primeiro projeto que nós fizemos foi instituir na educação italiana, no primário, desde o elementar, a história da migração. Até para que a gente tenha uma reativação da ligação entre as famílias que foram partidas. Metade da família ficou na Itália e metade veio para o Brasil. Então esse projeto de lei está tramitando na Comissão de Justiça, quem sabe a gente, de Constituição e Justiça, quem sabe a gente consiga aprovar. E aí os italianos, desde pequenininho, irão aprender aquilo que nós somos, e que nós somos, na verdade, um só povo, divididos pelo Mediterrâneo, por uma parte da África, pela Espanha, enfim, pelo todo o Oceano Atlântico, mas nós somos aqui com o sentimento de ser italiano. E isso é uma coisa que se resgata a cada momento. E aqui em São João del Rei, a gente percebe que aqueles primeiros 112 italianos que vieram não foram tratados, como já disse anteriormente, não foram tratados como seres escravos. Vieram numa condição muito diferente. Vieram para a hospedaria e em seguida foram colocados em casas e ajudaram a construir a realidade daquilo que é hoje São João del Rei. Tá certo? Contribuíram efetivamente para a geração de riqueza. É uma outra história. Diferente daquela dos italianos que foram para as fazendas de café no estado de São Paulo. Então, resgatar um pouco dessa história, eu acho que é super importante, entender que, veja bem, se nós somos 60 milhões de italianos espalhados pela América do Sul, quem sabe, em nome dessa italianidade, a gente não consiga estabelecer um pouquinho maior a unidade geopolítica do nosso continente. Porque hoje, infelizmente, no Brasil, a gente vive e olha sempre para o próprio umbigo, ou para a Europa ou para os Estados Unidos. Não olha para trás, que é todo um povo sul-americano, que pode ser, além de um grande mercado para o Brasil, são nossos irmãos, porque a gente vive dos mesmos recursos do mesmo continente. Se um dia nós tivermos, a Europa está dando exemplo, está se unindo, se transformando devagarzinho na União Europeia e em seguida nos Estados Unidos da Europa. Um dia nós vamos ter, devido aos problemas que nós vamos enfrentar enquanto continente, nós vamos ter também que ter uma unidade geopolítica chamada América do Sul. E não é Mercosul, não é um acordo entre os países para eliminar tarifa, não é um acordo comercial, mas é uma união de povos, uma união cultural, uma união que muda a qualidade do relacionamento que a gente tem com os povos vizinhos. E eu acho que, como a Itália está dando exemplo, em 1957, a Itália que propôs o Tratado de Criação da União Europeia, eu acho que aqui 60 milhões de italianos também podem lutar para que a gente tenha essa unidade geopolítica. Enfim, pessoal, eu gostaria de agradecer imensamente a recepção que eu estou tendo aqui, dizer que um ano e meio, 15 meses atrás, um caipira de Piracicaba,
não participava de nenhuma associação italiana, de nenhum comitê italiano, de nenhum patronato italiano, de nada que referisse à Itália. Eu adorava o fato de ser italiano, eu adorava o fato de ser descendente de italiano, mas eu não tinha sequer documentos que me provassem que eu era italiano. Não achava os documentos dos meus antepassados. Até que numa visita ao Museu da Imigração de São Paulo, que estava em reforma, uma visita com o arquiteto. Eu sou arquiteto, fui visitar, porque estava tendo um restauro naquele prédio. Prefeito, se eu estiver falando demais, você faz o sinal, puxa a cordinha, que eu paro de falar. Eu fui visitar e nessa visita tinha uma sala que não podia entrar. E a diretora desse Museu da Imigração chamava Yumiko. E eu perguntei, olha, onde que ficam os livros que a gente pode ver os registros, de onde chegaram as famílias italianas em São Paulo? Eu queria ver se eu encontro a minha família. Olha, nós vamos expor esse material daqui mais ou menos uns 5 ou 6 anos, que a gente está organizando. Hoje não, hoje já está tudo disponível na internet, então, mas naquela época, 87, era microfilmagem, entendeu? Então, eu tinha que esperar um tempo para poder ter acesso a esses documentos. E nesse momento, chegou um funcionário com um dos livros que havia sido restaurado e estava sendo entregue. E ela colocou isso na mesa para analisar o livro, abriu, viu se estava o serviço de trabalho bem feito, e perguntei, esse livro eu não posso dar uma olhada, que não é? Ela falou, pode, né? E o livro, o número era 14B. E na página, eu abri assim, na página 114. E o primeiro nome da lista era Santo Juliano Longo, meu avô. Eu falei, alguma coisa está dizendo, vai procurar esse caminho, né? Bom, eu fui para casa e naquele mesmo dia, 5 horas da tarde, eu recebo um telefonema do Instituto Histórico Geográfico de Amparo. Que, vocês se lembram que todas as casas aqui também tinham os porões, né? E para entrar na casa, para vencer aquela distância do porão, tinha os degraus que ficavam na rua. E a Prefeitura de Amparo foi arrumar isso, arrumar a calçada e tirar esses degraus. E quando quebrou o degrau da rua 13 de Maio, número 283, que é onde moravam meus avós, encontrou no degrau, enterrado, uma caixa de madeira, uma caixa de metal dentro e todos os documentos da família, que ele havia enterrado, porque ele tinha, na época da Segunda Guerra, ele tinha perdido, a gente sempre viveu de mármore, até hoje a gente trabalha com mármore. Meu pai é escultor, meu avô é escultor, meu avô é escultor, só eu que fiquei vagabundo e virei arquiteto. E eles trabalhavam na pedra, quer dizer, e eles pararam de ter serviço, porque eles eram italianinhos. E a Itália tinha se associado à Alemanha, então nós éramos mal vistos. Então ele negou o nome dele como italiano, ele não queria saber que não se podia falar italiano, o nome era Santo Juliano, ele mudou para Júlio, e aí a gente praticamente apagou da memória, toda a família, essa italianidade, que só foi resgatada nesse dia, às 5 horas da tarde, que eu recebo o telefonema dizendo que encontraram os documentos. Foi daí que eu fui atrás da minha cidadania, eu fui atrás do exercício, de procurar um pouquinho da história. E no ano passado, por volta de janeiro, você sabe que os argentinos, nessas eleições de representantes da comunidade italiana no Senado e na Câmara, os argentinos levam todas, ganham as eleições direto. E um amigo nosso, o Fábio Porta, que é deputado hoje, falou, Fausto, você quer me ajudar a tirar a eleição desses argentinos? São nossos irmãos, são italianos, mas só a Argentina que leva, está na hora do Brasil eleger alguém, você quer me ajudar? Eu quero perder essa eleição. E você é bastante relacionado em função da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a gente trabalhou 18 anos visitando o interior. Então, você podia visitar o interior pedindo voto para o Fábio Porta, me ajudar. E eu falei, tudo bem, vamos lá, qual é a melhor forma de ajudar? Ele falou, a melhor forma de ajudar é você sair candidato a senador. Então vocês imaginam, 15 meses atrás, eu não falava uma palavra em italiano. Uma só palavra em italiano. E também não entendia. Além de não entender, eu não conseguia aprender italiano. Porque eu sou surdo, entendeu? Eu tenho
75% de perda dos dois ouvidos. Então, sem esse aparelhinho que eu uso, eu não escutaria nada, entendeu? Então, eu tinha dificuldade de aprender italiano. Então, eu me preocupava com isso, né? E eu falei, vou sair de voto para você. Eu sei que não vou ganhar. Você quer que eu seja candidato a senador? Você, mas imagine que eu vou ganhar para senador, né? E saí fazendo campanha no interior de São Paulo, mandando carta, conversando. E no dia da apuração, o mais votado em 7 capitais da América do Sul. Aí eu me perguntava, como? 4.000 votos em Caracas, 2.500 votos em Montevidéu, 3.000 votos, 4.000 votos dos argentinos. Os argentinos votaram em brasileiro, mas como é que pode? É inacreditável. O mais votado no Peru, o mais votado no Equador e nas 5 principais capitais brasileiras, inclusive Belo Horizonte, onde a gente teve lá domingo agora uma festa com 100.000 italianos na rua. 100.000 italianos na festa da República, na Getúlio Vargas, na Avenida Getúlio Vargas. Impressionante. Então, aí, no dia da apuração, eu recebo esse telefonema: olha, você é senador da República. Então, vocês imaginem o meu desespero entrando pela primeira vez, 15 dias depois das eleições, chegando em Roma. Eu já tinha visitado Roma, mas como turista. Aí, chegando em Roma como senador da República, quando eu cheguei no aeroporto, já tinha recepção, já tinha... Aí chego no Senado, entro no Senado da República, sem entender uma palavra e sem falar uma palavra de italiano. Nesses 15 meses, eu tive que aprender a falar italiano, aprender um pouco da história de verdade da Itália, aprender o regimento interno, aprender como é que nasceu cada artigo da Constituição italiana. Eu tenho me dedicado muito para me transformar veramente no senador e falando italiano. Mas eu confesso que é mais difícil entender a política italiana do que aprender italiano. Aprender italiano é fácil, agora aprender a política italiana é um pouco mais complicado. E, pessoal, essa foi a experiência e hoje, graças a Deus, a gente está com 89% de aprovação. Sendo que nós temos 320 senadores, que é um regime parlamentarista. 320 senadores. Dos 320 senadores, eu estou entre os 50 com maior índice de aprovação como senador da Itália. Por quê? Porque a minha responsabilidade, aquilo que eu falei no começo, aumenta a minha responsabilidade de cada um daqueles italianos que estão aqui, para que não chegue lá e fale, está vendo lá? Ítalo descendente vem aqui para ser senador e faz esse papelão. Então não é o meu nome que está em jogo, mas é o nome de cada italiano que está aqui no Brasil. Então, empenho e esforço não vai faltar para que eu honre cada voto que eu tive aqui no Brasil. E é para isso que eu estou me dedicando. E eu percebi também que lá não se faz outra coisa que não seja blá, 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 blá. Dentro do parlamento, só se é uma briga permanente sobre ideias, mas nada concreto para o futuro da Itália, nada concreto para o povo italiano. Agora sim nós estamos entrando, depois de 15 meses de uma confusão, onde mudaram 2 presidentes de conselho, onde nós tivemos 15 votações de fiducia. A votação de fiducia, de confiança, é o seguinte: cada vez que você tem dúvida sobre a legitimidade do governo, ele coloca em votação no Senado se o governo deve continuar ou não. Se ele não continua, acaba o governo e tem nova eleição. Se ele passa, se é votado, continua o governo. Foram 15 votações, em 15 meses, 15 votações para saber se o governo deveria continuar ou não. Então é esse exercício político o tempo inteiro, sem pensar numa estratégia daquilo que nós devemos dar ao povo italiano como esperança. E eu resolvi deixar um pouquinho de lado esse exercício político lá e me dedicar a uma única causa. E essa causa é construir de volta o Hospital Ítalo-Brasileiro na cidade de São Paulo. Com isso, porque nós tivemos já um grande hospital na cidade, que é o Hospital Umberto Primo. E com isso eu saí como um pedinte pela Itália e conseguimos o projeto arquitetônico do hospital doado pelo maior arquiteto do planeta hoje, que é o Renzo Piano, que é autor do Billboard de Paris, que é autor do aeroporto de Osaka, é autor do mais alto edifício da Itália, que é o Shed, no centro de Londres. Enfim, 15 milhões de euros, prefeito. De graça ganhamos esse projeto.
Ganhamos da empresa ACA Engenharia o projeto executivo, mais 15 milhões de euros. E ganhamos do prefeito de São Paulo, o Fernando Haddad, um terreno de 20 mil metros quadrados no bairro onde nasceu a comunidade italiana, que é a Moca. Então nós estamos nos dedicando para devolver um símbolo para a cidade de São Paulo que represente aquilo que os italianos fizeram pela construção daquela cidade. Então, pessoal, olha, esse tem sido o meu trabalho, mas eu estou aqui hoje, primeiro, para agradecer, para que eu reforce esse sentir-se dentro de casa, tanto pelos laços sanguíneos da mãe, como pelos laços sanguíneos com a Itália. E dizer que eu não sou um senador, o mandato não é meu, o mandato é nosso, e eu quero me sentir também um senador de São João del Rei. Contem comigo e façam do meu gabinete em Roma uma extensão da sala de vocês. Obrigado.